vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá? Aula 2, beleza? Essa aula a gente abordaremos, senhores, duas teorias, tá? A primeira, a teoria do desenvolvimento organizacional, e a segunda teoria é a abordagem sistêmica da administração. Ou seja, essa abordagem sistêmica nada mais é do que como a organização lida com o ambiente interno ou externo à organização, beleza? Com seus fatores. Então, ou seja, uma abordagem sistêmica, tá certo? No qual ela se relaciona e interrelaciona com os fatores, tá? Da organização, beleza? Então, a primeira coisinha, desenvolvimento organizacional. Surgiu a partir da década de 60 nos Estados Unidos. Vocês podem ver aí, ó, que elas têm 4 ênfases, né? No homem, no ambiente, no grupo social e na organização. Não é isso? Vocês perceberam aí, né? Então, senhores, o desenvolvimento organizacional é um processo que está relacionado com a teoria comportamental, no qual a gente viu na aula passada, tá? O autor que iniciou os estudos sobre essa teoria se chama Bradford, beleza? Essa teoria aborda os estudos dos comportamentos humanos e da estrutura, beleza? Além disso, é um esforço para alterar comportamentos, valores, atitude e estrutura de uma organização para que a organização se adapte às mudanças e desafios cada vez mais comuns na empresa, tá? Então, a teoria organizacional ou do desenvolvimento organizacional visa compreender os ambientes internos e externos, tá? Decidir quais mudanças poderão ser realizadas e quais são os impactos dessas mudanças e junção das metas da empresa com as necessidades de seus colaboradores. Beleza? Olha, vamos entrar nesse slidezinho aqui, ó. Como eu falei, que o desenvolvimento organizacional surgiu na década de 60, né, como um grupo de cientistas sociais lá nos Estados Unidos, no qual reuniu um complexo de conjunto de ideias a respeito do homem, da organização e do ambiente, no sentido de proporcionar ou propiciar, né, o crescimento e o desenvolvimento de suas potencialidades. Esse conjunto de ideias, né, foi reunido porque ocorreu transformação rápida e inesperada do ambiente organizacional, o aumento de tamanho das organizações, fazendo com que o volume de atividades tracionais da organização não seja suficiente para sustentar o crescimento, né? Uma crescente diversificação e gradativa complexidade da tecnologia moderna, exigindo uma íntima integração entre atividades e pessoas altamente especializadas. Então, uma mudança no conceito administrativo devido ao novo conceito de homem baseado no crescimento e maior conhecimento de suas complexas imutáveis necessidades, né, substituindo a ideia de homem ultra simplificado, inocente e do tipo que aperta botões, ou seja, para um novo conceito de poder, né, baseado na colaboração e na razão, substituindo um modelo baseado na coação e na ameaça, tá? Então, o novo conceito de valores organizacionais, baseado em ideias humanísticas e democráticas, substituindo o sistema de valores despersonalizado e mecanicista, tá? Da burocracia, né? Vamos aqui, ó. O desenvolvimento organizacional é toda mudança planejada, tá? O conceito de planejamento organizacional tem suas raízes na ideia de que a organização é um sistema social. Então, o desenvolvimento organizacional é uma resposta da organização às mudanças. Então, é um esforço educacional muito complexo, destinado a mudar atitudes, valores, comportamentos e a estrutura da organização,
de tal maneira que possa se adaptar melhor às novas conjunturas, mercados, tecnologia, problemas e desafios. Beleza? Sendo assim, senhores, o desenvolvimento organizacional pretende ser uma especialidade da psicologia. Embora sua aplicação não se restrinja a uma abordagem meramente psicológica, o desenvolvimento organizacional é uma continuação da teoria das relações humanas, que se prolonga até o behaviorismo, tá? Propondo uma teoria social de âmbito organizacional. Tá? Então, o DO, como é chamado, somente se firmou quando incorporou a abordagem sistêmica, tá? No tratamento das organizações. Então, é com o DO que a teoria da contingência ficou suas bases definitivas, no qual na terceira aula a gente vai estudar sobre um pouquinho dessa teoria da contingência, tá? Então, o desenvolvimento organizacional, o DO, e a teoria da contingência interpenetram, né? Eles são coligados, beleza? Olha aí, ó. Os autores do desenvolvimento organizacional adotam uma posição antagônica ao conceito tradicional da organização, salientando diferenças fundamentais entre sistemas mecânicos, né, típico do conceito tradicional, e os sistemas orgânicos, a qual é as abordagens do DO, desenvolvimento organizacional, tá? Os sistemas orgânicos tornam a organização coletivamente conscientes de seus destinos e da orientação necessária para melhor se dirigir a eles, tá? Desenvolver uma nova conscientização social da participação das organizações, os quais, contando com a sua vivência particular no seu passado, né, pessoal, e na sua autoconscientização, no qual define o papel deles em relação à sua organização. Como vocês podem ver na tabela aí, ó. Sistemas mecânicos e sistemas orgânicos. O sistema mecânico, um sistema mais tradicional, tem ênfase no indivíduo e nos cargos. Já no orgânico não, tem a ênfase nos relacionamentos, tá? Dentro dos grupos. Nos mecânicos aí, tem um relacionamento do tipo autoridade, obediência. Já nos sistemas orgânicos não, tem a confiança e crença recíprocas, tá? Ela é rígida, a mecânica. Já a orgânica não, ela é interdependente, tá? E assim sucessivamente. Olha, pode ver aí, ó, que tem uma ênfase tomada de decisão aqui, ó, centralizada na mecânica. Já a orgânica não, ela é descentralizada, tá? Então, alguns pressupostos básicos para a origem do desenvolvimento organizacional. Foi a constante e rápida mutação do ambiente, como falei para vocês, né? A necessidade contínua de adaptação, a interação entre organização e ambiente, a interação entre indivíduo e organização, objetivos individuais e objetivos organizacionais, tá? A mudança organizacional deve ser o quê? Planejada. Galera, o objetivo individual de você na empresa é o quê? Crescer nela, né? Não se autorrealizar, né? Isso, financeiramente, ter estabilidade no emprego. Já os objetivos organizacionais, pode ver que ela é o quê? Crescer cada vez mais, se expandir, né, no seu ramo de trabalho. Olha, tem uma necessidade de participação e comprometimento, ter um incremento da eficácia organizacional e do bem-estar da organização, né? Ter uma grande variedade de modelos e estratégias. O desenvolvimento organizacional é uma resposta às mudanças. Um objetivo essencial das organizações é de melhorar a qualidade de vida. E para eles, os sistemas são o quê? Abertos. Tá? Galera, aí vem o que? A cultura. Beleza? Gente, cultura é um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu e desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e de integração e que funcionaram bem
o suficiente para serem considerados válidos e ensinados os novos membros como uma forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Tá? Então a cultura se manifesta por meio de quê? Dos pressupostos básicos, no qual é relacionar-se à visão do mundo, sendo frequentemente conscientes ou implícitos, valores, né, que é as considerações sobre o que é bom é mal, artefatos, no qual seria o quê? Visíveis, né, os artefatos visíveis, né, igual o arranjo físico da empresa, os rituais, os símbolos, por exemplo, no qual serve como indicativo de manifestação da sua cultura, né? Então, galera, efeitos da cultura na empresa. Então, ela é o quê? Exclusivamente ela estabelece laços do indivíduo com a organização, no qual a sensação de pertencer à empresa, tá? Ela origina o espírito de corpo, em que o sentimento de pertencer é compartilhado com os demais membros da organização, no qual leva uma defesa conjunta dos interesses da empresa. Também ela o que? Fortalece o senso de missão, em que as finalidades maiores da organização confundam-se com a necessidade de cada membro organizacional, tá? Olha, vem a cultura e o clima organizacional. Galera, como vocês podem ver, a cultura organizacional repousa sobre um sistema de crenças e valores, tradições e hábitos, uma forma aceita e estável de interações e de relacionamentos sociais típicos de cada organização. Não é estática, é impermanente, tá? Já o clima organizacional constitui a atmosfera psicológica característica de cada organização, aspectos do moral e das necessidades humanas, beleza? Então, resulta do complexo envolvimento dos aspectos formais e informais das organizações. Galera, olha, a cultura organizacional trabalha com hábitos, valores e convicções, beleza? Baseada nas relações sociais comuns das empresas. Então, a política de uma organização não permanece igual e sofre modificações influenciadas por fatores externos e internos. Então, enquanto algumas empresas se renovam, outras ficam atreladas a empresas, atreladas a normas mais antigas e ultrapassadas. Ou seja, pode alterar uma empresa, para alterar uma empresa é necessário alterar o quê? Suas políticas. Tá? Então, os estudiosos do desenvolvimento organizacional dão mais importância ao caráter interno de uma empresa. Esse clima organizacional está muito relacionado às necessidades dos empregados que atuam na organização. Então, o estado de espírito deles, ou seja, como eles se sentem, podem deixar o clima agradável ou desagradável. É isso? Então, todo povo tem sua cultura própria, tem toda organização própria, né? Então dá-se o nome de uma cultura organizacional ao modo de vida próprio que em cada organização desenvolve seus participantes. Não é estática e permanente, mas sofre o que? Alterações ao longo do tempo, dependendo das condições internas e externas, tá? Então algumas organizações consegue renovar constantemente sua cultura, mantendo a sua integridade e personalidade, enquanto outras permanecem com a sua cultura amarrada a padrões antigos e o quê? Ultrapassados. Beleza? Olha, toda organização deve ter capacidade inovadora para mudar a cultura e o clima o quê? Organizacional. Beleza? Ela se divide em 4 aspectos: adaptabilidade, senso de identidade, perspectiva exata do meio ambiente, a integração entre os participantes. Galera, primeiro, essa adaptabilidade, ela se refere à capacidade de resolver problemas e de reagir de maneira flexível a exigências mutáveis e inconsistentes do meio ambiente, tá bom? Então, para ser adaptável, a organização deve ser o quê? Flexível,
para poder se adaptar, integrar novas atividades, ser receptivo a novas ideias, venham elas tanto de dentro quanto fora da organização. É isso? Senso de identidade, ou seja, o conhecimento e a compreensão do passado e do presente da organização, bem como a compreensão e o compartilhamento dos objetivos da organização por todos os seus participantes. Aqui não há lugar para alienação de empregado, beleza? Mas para o comprometimento do participante, do colaborador, ok? Terceiro aspecto, a perspectiva exata do meio ambiente, ou seja, é a percepção realista, uma capacidade de investigar, diagnosticar e compreender o meio ambiente, tá bom? E por último vem o que? A integração entre os participantes, ou seja, de tal forma que a organização possa se comportar como um todo orgânico, tá certo? Olha aí, vocês podem ver aí, ó, que é o conceito, vamos dizer assim, né? Conceito de mudança. Se divide em ambiente geral e o que? Ambiente empresarial. Né? O geral são as forças exógenas, né? Ou seja, uma mudança genérica. Não é isso? Já o ambiente empresarial são as forças endógenas, ou seja, a mudança organizacional, tá? Então, é necessário sempre que a organização lute pela sobrevivência em condições de mudança. Então, toda mudança é um problema que deve ser solucionado de forma racional e eficiente. Então, as mudanças que estão ocorrendo no mundo tornam necessários revitalizar, reconstruir nossas organizações, né? Primeiro o ambiente geral. O ambiente geral ele é altamente dinâmico, envolvendo a explosão do conhecimento, né? Da tecnologia, das comunicações e da economia. Então, essa conturbação impõe modificações de relacionamento entre a administração e os seus participantes, tá? Já no ambiente empresarial, aquilo que é diferente da experiência do passado, em face da internacionalização dos mercados, da vida mais curta dos produtos, tá? Da crescente importância do marketing, da participação dos indivíduos em diferentes grupos e organizações, e da natureza mutável do trabalho. Então, essas forças endógenas geram uma tensão organizacional, ou seja, uma tensão nas atividades, nas interações, nos seus sentimentos, nos resultados de desempenho no trabalho, enfim, tá? Então, a combinação dos fatores exógenos, beleza? Exógenos e endógenos gera o quê? Um desenvolvimento. A combinação entre o ambiente geral e o ambiente empresarial, ela gera um desenvolvimento, no qual esse desenvolvimento é um processo lento, tá? E gradativo que conduz o conhecimento de si próprio e a plena realização de suas potencialidades. Beleza? Olha aí, galera. Toda organização atua em determinado meio ambiente, né? E sua existência e sobrevivência depende da maneira como ela se relaciona com esse meio. Assim, ela deve ser estruturada e dinamizada em função das condições e circunstâncias que caracterizam o meio em que ela opera, tá? E que consequências são essas? São ameaça, sobrevivência, tendência à estagnação e necessidade de quê? Inovar. Então, primordial tem que ter o quê? Uma necessidade de inovar, sempre inovar, beleza? Olha, fase da organização, né? Tem o espírito empreendedor, a competência empresarial, competência gerencial, né? E tem a flexibilização. E aí, tudo começa com sucesso, crescimento, aí depois vem um envelhecimento, tá? Galera, vocês podem ver aí, a primeira fase do crescimento da empresa é chamada fase pioneira, vamos dizer assim, a fase pioneira, o início, tá? No qual os processos facilmente controláveis, beleza? Poucas tarefas de rotina e muita improvisação, tá? Então a capacidade de inovação bastante elevada, essa fase pioneira. Tem a fase de expansão,
Com essa expansão dos negócios, quando ocorre um crescimento das atividades e aumento dos participantes, é uma fase de expansão. Então, é um aproveitamento de oportunidade e o nivelamento da produção como a demanda, tá? Como a procura. Depois vem a fase o quê? Da burocratização, olha, da regulamentação, no qual é a normatização de rotinas em face da complexidade organizacional, tá? Ela tem uma ênfase na coordenação dos diversos departamentos. Então, o aumento da complexidade estende até a estabilidade, que tem como consequência a monopolização por uma classe privilegiada, no qual seriam os gerentes, né? Também chamada de aristocracia. Então, era essa aristocracia, também conhecida como os gerentes. Depois vem a fase o quê? Na descida aqui, da burocracia, tá? Uma fase burocrática. São normas e padrões, divisão de trabalho, impessoalidade e estrutura o quê? Hierárquica, no qual já é o seu quê? Envelhecimento. Tá bom? Olha, algumas aplicações do DO, Desenvolvimento Organizacional, é modificar uma estrutura administrativa, tá? Comunicação, sistema de remuneração, mudar a cultura organizacional e o clima, né? Melhorar a colaboração intergrupal, melhorar o planejamento e o estabelecimento de metas, tá? Enfrentar problemas de difusão a fim de resolver problemas humanos, melhorar a motivação das equipes de trabalho. Então, o DO aplica basicamente isso aí, beleza? Aí tem a sua crítica, né? O DO é uma abordagem rica e ampla, mas não se pode deixar de destacar algumas críticas. Como, por exemplo, os mitos criados com que o DO é delimitado depende e com embasamento científico, né? Pois só é verdade há uma resistência à pesquisa convencional. Aliás, pois na verdade ela é uma resistência à pesquisa convencional, tá? Outro mito é o da novidade. Já na realidade, o DO apresenta métodos e processos antigos com novos nomes, beleza? Então, o aumento da eficácia através do DO também é o que? Discutível, tá? Então, a imprecisão na delimitação do DO pode ser um assunto controvertido e com base muito heterogênea, além de enfatizar demais a educação emocional. Então, as aplicações de DO também podem ser consideradas distorcidas, pois não há comprovação científica, aí, tá vendo aí? Não há comprovação científica de que as técnicas de DO realmente melhoram o alcance de objetivo das organizações. Então, aí são as críticas a essa teoria do desenvolvimento organizacional. Ok? Senhor, agora a gente vai ver sobre a teoria sistêmica, ou a teoria dos sistemas. Tá bom? Senhores, essa teoria dos sistemas, a origem dela é baseada nesses três fatores aí, ó. Tecnologia e administração. Essa tecnologia e administração se refere mais à cibernética, tá bom? A cibernética, aquela informação mesmo, tá? Aí depois vem a teoria da matemática e a teoria dos sistemas. Beleza? Então, a abordagem de sistemas se refere a esses três aspectos. A cibernética, no qual a tecnologia e a administração, a teoria da matemática, no qual se refere aos estudos, a questão de programas nos computadores, nessas redes, né? Depois vem a teoria geral dos sistemas. Galera, essa teoria geral dos sistemas, o TGS, as siglas, foi elaborado por um biólogo chamado Ludwig, acho que é isso, no final da década de 50, tá? Que compreendia em uma teoria interdisciplinar para transcender os problemas das ciências e propor princípios gerais. Então, com o advento da teoria geral do sistema, os princípios do reducionismo, do pensamento analítico e do mecanicismo passam a ser substituídos pelos princípios opostos do expansionismo, do pensamento sintético e da o quê? Teleologia. Beleza? Então, a abordagem sistêmica da administração está o quê? Desdobrada nesses três. A cibernética, né, que é a tecnologia e a administração, a teoria da matemática e a teoria dos sistemas. Ok? Então, vamos falar aqui sobre a origem. Olha, surgiu lá na década de 40, né? Estudos do William
sobre sistemas gerais, tá? Um biólogo alemão, no qual estudou o que? O metabolismo, estados estáveis, crescimento e o sistema o quê? Aberto, beleza? Também resolvia muita solução de problemas, no qual exigia um enfoque o quê? Sistêmico, que é uma correlação entre organizações e organismo o quê? Biológico, tá? Sistema, conceito. Olha, sistema é um conjunto de elementos interativos e relacionados, cada um ao seu ambiente, de forma, de modo a formar o quê? Um todo, tá bom? Então esse sistema é elementos interativos no quais se interrelaciona com as pessoas dentro da empresa e fora da empresa, com os aspectos internos e externos. Beleza? Outro conceito, ser humano tem um sistema fisiológico e psicológico. O fisiológico, vocês sabem muito bem que são as células, os nossos órgãos, né? E o psicológico, no qual vem o que? As atitudes, expectativas, né? Autorrealização. O sistema pode se dividir nesses dois aspectos, fisiológico e psicológico, tá? O que seria o nosso sistema fisiológico? Nossos órgãos, células, enfim. Psicológico são as suas atitudes, seu valor moral, seu valor ético. Olha, modelo genérico de sistemas abertos. Olha, tem o ambiente, né? A entrada, informação, energia, recursos e materiais. Aí vem o que, ó? A transformação, no qual seria o processamento, né? Aí quando entra as entradas, informação, energia e recursos, quando sai vem o que? Informação, energia e recursos materiais. Novamente, não é isso? Dessa forma. Então o modelo genérico do sistema aberto é esse. A entrada de informação, energia, recursos, materiais. Vem também as suas saídas, que seria informação, energia, tudo novamente. Vem tudo que é o feedback. Beleza? Sistema, suas características, olha, tem a ênfase nos elementos e nas suas interações interdependentes e cadeias de efeitos, tá? Nenhuma simples parte de uma organização pode ser totalmente compreendida, beleza? Se a relação desta organização está com as outras partes, não foi examinada. Olha aí, ó. Elementos aí do sistema: objetivos, atividades, administração, recursos e ambiente, tá? Tudo isso engloba o sistema. A organização é um sistema, porque depende dos fatores externos da organização, que seria governo, política, tá? Várias outras coisas, empresas, competitividade, enfim. Bom, qual característica das organizações como sistemas abertos? O primeiro deles seria o que? O ciclo de eventos. Seria o que? Importação, transformação e exportação da energia, né? Energia seria o que? Os insumos humanos, recursos financeiros, materiais, tá? Olha, ó. 2. Entropia negativa. Que seria o que? As organizações importam mais energias do que exportam. Então a importação de energia vai ser maior do que a exportação de energia. Terceiro, processamento da informação, o que seria a seleção, armazenagem, vamos lá, interpretação das informações úteis para a organização. E por último aqui, as respostas e feedback da informação analisadas, tá? 4. Crescimento e manutenção, né? No qual ela busca o quê? Um equilíbrio com o ambiente externo, além do que? Da renovação, além da inovação e do crescimento, ou seja, além do feedback. 5. Vem o quê? A equifinalidade, no qual seria a flexibilidade na relação dos meios que serão utilizados para alcançar os fins, tá?
Essa é a equifinalidade. Beleza? Onde são aplicadas a teoria geral do sistema, professor? Na psicologia, na sociologia, na economia, na cibernética, na administração e em muitas das ciências físicas, tá bom? Então a aplicação da TGS nas organizações é chamada de teoria de sistemas, ok? A cibernética. Olha, galera, a cibernética aí, ó. A cibernética é uma ciência criada por Norbert Wiener, tá? Surgiu como uma ciência interdisciplinar. Então a palavra vem do grego, arte de governar navios, ou seja, dirigi-los por meio da comunicação e controle. Beleza? Então a cibernética, senhores, começou como ciência interdisciplinar, interdisciplinar de conexão entre ciências com uma ideia de juntar e não separar, tá? Os principais conceitos da cibernética é o que? Sistema, retroação, homeostasia, comunicação e autocontrole, tá bom? Então, professor, o que é cibernética? Tá? Cibernética é a ciência da comunicação e do controle. Então, comunicação torna os sistemas integrados e coerentes e tem um controle regular no seu comportamento. Então, o campo de estudo da cibernética seria o quê? Os sistemas, tá? Então, cibernética é uma ciência da comunicação, né? E do controle, seja no animal, seja na máquina, no qual ela vai o quê? Compreender os processos, tá? E sistema de transformação da informação e sua concretização em processos físicos, fisiológicos e psicológicos. Beleza? Olha, tá vendo aí, ó? São um conjunto de elementos que estão dinamicamente interrelacionados, beleza? Tem as entradas aí, ó, dados, energia e matéria. Tem um processamento, transformação, quando sai informação, energia e matéria. Beleza? Tudo é uma coisa explicitada. Pronto, vocês estão vendo aí. Como eu disse para vocês, tá? Olha, os principais conceitos de sistemas, né? É a entrada, que seria o quê? Os inputs. Então, o sistema recebe entradas, os inputs, né? Ou insumos para poder operar. Então, a entrada de um sistema é tudo que o sistema importa ou recebe do seu mundo exterior. Então, a entrada pode ser constituída de informação, energia e matéria, tá? Depois vem o que? O output, ou seja, a saída. Tá bem, serviço, como vocês estão vendo aí, ó. Então, as saídas é o resultado final de um sistema. Então, através da saída, o sistema exporta o resultado de suas operações para o meio ambiente. Beleza? Retroação, né? Aliás, ali o feedback. Feedback aí, ó. É o mecanismo pelo qual a parte de energia de saída de um sistema ou de uma máquina volta ou retorna o quê? A entrada, tá? Então a retroação, um feedback, beleza? É o homeostasia, tá? É um equilíbrio dinâmico obtido, né, através da autorregulação, ou seja, através do autocontrole, tá bom? Aí depois vem o que? A informação, tá? Essa informação está ligada à novidade e à utilidade, pois a informação é o que? Conhecimento. Beleza? Aí depois vem essa caixa negra aí, né? Que eu pulei ela sem querer aqui. É um black box, tá? Quando o interior não é conhecido e que só pode ser conhecido por fora através de manipulações ou observação
externa. Esse black box refere a um sistema sujo. Aliás, um sistema cujo o interior não pode ser desvendado, com elementos internos são desconhecidos e que só podem ser conhecidos por fora, através de manipulações externas ou de observações externas. Ok? Galera, aí, ó. Entropia e sinergia. Galera, entropia, resumindo aqui que vocês estão lendo aí, entropia significa a perda de energia, tá? Ou seja, tende à exaustão, à desorganização ou à desintegração, beleza? Já a sinergia significa que duas ou mais causas produzem, tá, conjuntamente um efeito maior do que a soma dos seus efeitos individuais, tá? Então, a entropia são partes do sistema, perdem sua integração e comunicação entre si, tá vendo aí, ó? Tem uma desorganização, degradação do sistema, né? Para sobreviver, o sistema precisa abrir-se ou reabastecer-se de energia e informação. Já a sinergia não, é um trabalho em conjunto, ou seja, nós, de organizações escolares, familiar, profissional, a gente tem que sempre andar energia, sempre tem que trabalhar conjunto para um objetivo comum, né? Não é isso? Então, é um trabalho em conjunto, né, no qual existe sinergia, quando duas ou mais causas produzem, atuando conjuntamente, um efeito maior, que a soma dos efeitos que produzirão um trabalho individualmente. Ou seja, dois é mais forte que um. É isso? Consequências da cibernética na administração. Ou seja, ter uma automação, ou seja, transferir atividades humanas, né, para as máquinas, surgimento das fábricas autogeridas, né, indústria química, centrais elétricas, tecnologia da informação, ou seja, vem a informática. É importante ferramenta tecnológica à disposição do homem, ou seja, a internet, a intranet, enfim. Então, o conceito de tecnologia ou da informática, né, é uma disciplina que lida com o tratamento racional e sistêmico da informação por meios automáticos, tá? Então, é um dos fundamentos da teoria e dos métodos que fornecem as regras para o tratamento das informações. Tá ok? Olha, a organização são sistemas abertos, tá? Influencia e são influenciados pelos ambientes internos ou, aliás, onde estão inseridos. Tá bom? Também são sistemas de partes interrelacionadas que trabalham em conjuntos para interagir os objetivos organizacionais, ou seja, diversos departamentos, áreas e órgãos. Tudo tem que ser o quê? Interrelacionados. Beleza? Olha, as organizações buscam manter o equilíbrio dinâmico com seu ambiente. Olha aí, ó. Homeostasia de novo aí, ó. Troca de energia dinâmica e equilibrada com o ambiente. Olha, as partes de um sistema ambiental é maior. Outros países, blocos econômicos, beleza. Então são partes de um sistema ambiental maior, tá? Olha aí, ó. Sistemas abertos. A organização como sistemas abertos. Estágio de insumo, organizações obtêm recursos do seu ambiente. Estágio de conversão, organizações transformam esses insumos e adicionam valores a eles. E o estágio do produto, não é? Como vocês estão vendo aí, ó. A organização libera produtos para o seu ambiente. Aí no qual vem o que? O feedback. Ou seja, a venda de produtos permite que a organização obtenha novos fornecedores de insumos. E volta tudo novamente. Certo? Olha aí, ó. As organizações como sistemas sociotécnicos, modelo de Tavorsky. Tem uma ênfase na relação entre as variáveis técnicas e sociais dentro do sistema, né? Tem uma mudança numa parte técnica ou social, afeta outras partes e assim o sistema como um todo. Interação entre os fatores psicológicos, sociais, estruturais e tecnológicos do sistema. Então é um sistema sociotécnico, certo? Olha, ó, as organizações como um sistema sociotécnico novamente. Olha, subsistem a técnico e subsistem a social.
Subsídios técnicos se refere mais ao que? Instalações físicas, né? Instalações físicas, máquinas, equipamentos e a tecnologia. Já social se refere mais para nós seres humanos mesmo, pessoas, relações sociais, habilidades, capacidades e necessidades. Já essa subsistência técnica já mais é um contato físico. Olha, a organização apresenta-se como uma estrutura autônoma com a capacidade de se reproduzir e poder ser focalizada através de uma teoria de sistemas capaz de propiciar uma visualização de um sistema de sistemas, tanto do ponto de vista individual como coletivo, ou seja, da organização como um conjunto. Então, a abordagem sistêmica tem por objetivo representar de forma compreensível e objetiva cada organização. Beleza? Tá certo? E professor, mas como é que é feito aí, o senhor me disse aí a questão da teoria da matemática, como o senhor lá no primeiro slide lá da teoria sistêmica, como o senhor disse. Falou da cibernética, já falou da teoria GS, agora só falta a matemática, professor, não entendi, por quê? Então, galera, essa teoria geral da administração, ou de sistemas, né? A teoria da matemática e da administração, a TGA recebeu grandes contribuições da matemática sob a forma de modelos matemáticos para proporcionar soluções empresariais, tá? Como origens o trabalho clássico sobre teoria dos jogos, estudo do processo decisório, a existência de decisões programáveis, o desenvolvimento do computador. Tudo isso a matemática ajudou, entendeu? Então, no processo decisório, por exemplo, a teoria matemática, na teoria da matemática, a tomada de decisões é estudada sob duas perspectivas: o do processo, que se concentra nas tomadas de decisão, e a do problema, que está orientando para a resolução dos problemas. Tem os modelos matemáticos, né, no qual o modelo delimita a área de ação e de a forma a proporcionar o alcance de uma situação futura com uma razoável esperança de ocorrência. Tá? Então, um problema estruturado pode ser subdividido em três categorias: decisões sobre certeza, sobre risco e a sobre o que? Incerteza. Tudo isso envolve a matemática, tá? Técnicas de PO, beleza? Essas técnicas de PO nada mais é do que a probabilidade, né? Só a teoria dos jogos, né? Que é a análise de conflito, a teoria da fila de espera, que é a análise de tempo, a teoria da decisão, a técnica da tomada de decisão, programação linear, que é a análise de recursos para maximizar as redes, né? Os lucros também, e diminuir os custos. Tem a probabilidade e estatística da matemática, que é obter maior informação, mais correta, não é isso? Então, galera, a teoria dos sistemas é um ramo, já mudando aqui, né? Pulei já a questão da matemática, agora só finalizando. Que essa teoria dos sistemas é um ramo específico da teoria geral dos sistemas, tá? No qual ela representa uma plenitude da abordagem sistêmica na TGA, no qual ocorreu a partir da década de 60, tá bom? Então essa TGS, a teoria geral dos sistemas, ela se fundamenta em premissas básicas, como por exemplo, os sistemas existem dentro de sistemas, os sistemas são abertos, as funções de um sistema dependem da sua estrutura, tá certo? Olha, os sistemas apresentam características próprias. Então, os aspectos mais importantes do conceito de sistema é a ideia de um conjunto de elementos interligados para formar um todo, no qual decorre de propósito ou objetivo e do globalismo ou totalidade. Tá bom? Beleza? Galera, nessa teoria do sistema, o homem é o quê? Ele é funcional. Como posso dizer? Ele comporta-se em um papel dentro das organizações, interrelacionando com os demais indivíduos como um sistema aberto. Tá certo? Beleza? Aí, vocês podem ver, galera, o ambiente empresarial. Então,
Tem variáveis econômicas, variáveis políticas, variáveis legais, variáveis sociais, variáveis demográficas. Tem um ambiente que é tarefa, né? Fornecedores, recursos, tudo isso é sistema. Tudo isso envolve até a precificação do seu preço do produto, do seu supermercado, do salário que você vai pagar para o seu colaborador, enfim, tudo envolve sistemas. Ou seja, tudo vai depender de alguma variável. Se vai ser variável tecnológica, se vai ser uma variável política, se vai ser uma variável social, tá? Se vai depender dos consumidores, se vai depender dos fornecedores, enfim, tudo isso é um sistema. Beleza? E a abordagem sistêmica tem crítica, lógico. Então, ela é o que? Tem um caráter integrativo e abstrato. Então, é uma teoria geral que busca cobrir todos os fenômenos organizacionais. É uma teoria geral das organizações, da administração mais abstrata e conceitual. E por isso de difícil que é a aplicação a situações gerenciais. Tá vendo aí? Então, também ela tem uma crítica à ordem e desordem. Então, é um modelo de descrição da realidade que procura compreender como estando em equilíbrio ou retornando sempre ao equilíbrio após ter sido afetado por alguma perturbação. Tá? Então, a apreciação crítica da teoria do sistema verificou-se que essa abordagem trouxe uma fantástica aplicação, tá? Ou ampliação na visão dos problemas organizacionais, em contraposição à antiga abordagem do sistema fechado, beleza? Então, seu caráter integrativo e abstrato e a possibilidade de compreensão dos efeitos sinérgicos da organização são realmente surpreendentes. Então, a visão do homem funcional, tá? A visão do homem funcional dentro das organizações é a decorrência principal sobre a concepção da natureza humana. Então, apesar do enorme impulso, a teoria do sistema ainda carece de melhor sistematização e detalhamento. Ok? Muito obrigado e até a terceira aula.